abriram essa segunda unidade com 300% de erro de orçamento. Ou você realmente vira a tua chave e começa a entender que isso aqui é uma empresa, não é uma academia, ou senão a gente não vai dar para continuar. Se você tiver que estar dentro do teu negócio para ele funcionar, você não administra nada e você não gerencia nada, porque não tem padrão e não tem processo. Hoje não, se eu não te atender bem, você atravessa a rua, você está no concorrente. Nosso mercado, Fábio, ao meu ver, virou uma grande commodity. Quando você olha, tá igual. Muda a luz, muda a cor, mas no final do dia é tudo muito parecido. Sendo bem objetivo, o maior desafio, gestão. Fala pessoal, bem-vindo a mais um Bushidocast. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, mas um convidado não é muito especial. Eu vou dizer para vocês que ele é hoje talvez um dos profissionais, empresários, empreendedores do mercado com maior grau de empatia com todo o mercado, porque todo mundo gosta desse cara. Não existe ninguém, né, que não goste dele e que não queira tê-lo por perto, né? E eu também quero ter sempre esse cara perto de mim. Tenho orgulho de dizer que um dia ele foi meu aluno, olha só, né? Ele foi meu aluno um dia. Eu tenho o maior orgulho disso, porque esse cara é uma das maiores referências e eu entendo que ele faz a diferença gigantesca no mercado, ajudando as pessoas, né? Embora ele tenha também um negócio de sucesso, ou negócios de sucesso, ele é um cara que interage colaborando com empresas que estão em volta em todo o ecossistema. Então o ecossistema realmente está muito próximo desse cara que... eu não vou nem falar o nome dele, porque o nome dele, se eu falar o nome dele, ninguém vai conhecer. Mas por esse outro nome, todo mundo sabe quem eu estou falando, que é o Carlinhos Califórnia. Bem-vindo, meu amigo. Prazerzão, Fabião. Obrigado. Muito obrigado. Convite. E eu comecei diferente dessa forma para te apresentar e vou te dizer por que o nosso convidado, que é você hoje aqui, está no Bushidocast. O Bushidocast, Bushido é um código de honra dos guerreiros, dos samurais, né, na verdade. E ele sempre traçou alguns valores, né, na época do Japão feudal, onde os samurais eles eram absolutamente responsáveis, inclusive pela segurança do imperador, né, eles protegiam o Japão, de certa forma, né, e eles eram guerreiros absolutamente preparados e que por trás de toda essa preparação, como guerreiros, eles tinham honra, eles tinham lealdade, eles tinham simplicidade, eles tinham disciplina, né? Eles tinham humildade, né? E eram valores que hoje, cá entre nós, são absolutamente importantes em qualquer negócio, em qualquer empresa ou para qualquer pessoa, né? Então, a gente enxerga o quanto eles foram grandes precursores disso. E é interessante quando a gente fala dos samurais, né, porque os samurais, além de terem todas essas características, eles também eram grandes artistas, né, e artistas no sentido de eram escritores. Eles sabiam cantar muito bem e eles entendiam que a combinação da arte, do seu desenvolvimento nas artes, ajudavam muito na sua disciplina, na sua determinação, na sua precisão das lutas. Isso é uma verdade total, né? Porque normalmente um artista marcial, a combinação dos termos, isso torna muito forte, né? Porque eles se preparam para executar um golpe ou uma tarefa, né, com muitas repetições, mas com muitas repetições até encontrar praticamente a perfeição, né? Chegar em próxima perfeição. A perfeição não existe, né? Mas chegar à próxima perfeição. E, cara, os nossos convidados aqui têm todas essas características e você é um deles. Seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão. Prazerzaço estar aqui, né? Sabe como
Eu admiro todo esse ecossistema, como você falou, né? Tive a oportunidade, né? A gente que vem numa longa jornada dentro desse mercado, quando a gente tem a oportunidade de, como você falou, né? De poder ter aula com você, de poder viver num ecossistema ao qual, cara, toda aquela base de conhecimento, ela não vem forjada apenas numa relação conceitual, mas uma relação de prática, que foi o que você sempre fez, né? E, cara, e quando a gente bebe dessa fonte, faz com que a gente realmente tenha mais resiliência, seja mais forte, seja mais preparado para suportar o mercado que está aí, né? Então, estar no ambiente da Fitness Brasil, para mim, é sempre uma honra, e eu sou aquele ali que estou sempre, pô, e aí, o que precisa? Você está sempre à disposição para o que precisar, porque aqui é a minha casa, cara. Carlinhos, a tua história, eu acho que algumas pessoas conhecem, mas eu acho muito legal a gente poder falar disso. E você, eu acho que, né, como aluno de academia, se transformou num funcionário de academia, num gestor, num sócio, depois dono do próprio negócio, e hoje, como eu falei para você, você não é você extrapolou isso, né? Isso é o meu olhar. O meu olhar é que você extrapolou. Você não é hoje um empresário e um empreendedor. Você é uma referência dentro do setor, e eu falo isso de coração, porque eu vejo isso, né? Eu sinto isso. Não só de escutar as pessoas, mas de conviver, poder ter o privilégio de conviver com você e ver a sua disposição em ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que não é muito comum nos tempos atuais. E você está sempre disposto. E eu não estou falando isso porque você está disposto a me ajudar ou nos ajudar. É porque as outras pessoas desse mesmo ecossistema têm esse mesmo olhar em relação a você, e a gente escuta isso de outras pessoas. Né? Então, queria que você começasse contando um pouco dessa trajetória sua. Vamos lá. Que é muito bonita. Cara, no final começo dos anos 90, a gente veio embalado ali, né, para aquele grande boom da atividade física, né? Jane Fonda, aquela coisa do Rambo, Arnold Schwarzenegger, né? Enfim, Van Damme. E eu, com 16 para 17 anos, eu lembro que eu tinha assistido um filme do Schwarzenegger, num domingo. Minha mãe tinha uma floricultura. E eu fazia entrega de flor, moleque, né? Fazia entrega de flor para ganhar um dinheirinho para poder fazer as minhas coisas no final de semana. E nesse dia tinha uma entrega de flores. E eu fui entregar, na hora que eu fui entregar, do lado da empresa que eu entreguei, eu vi um caminhão parado e subindo os equipamentos para a academia, né? Aí eu olhei ali e falei, porra, será que vai ser uma academia aqui? Não tinha placa, não tinha nada. Eu subi. Na hora que cheguei na recepção, tinha uma menina lá mexendo nos negócios, que seria a futura, inclusive, recepcionista. Aí eu falei, o que vai ser aqui? Ela falou, vai ser uma academia, né? Eu falei, tá, mas quanto que custa? E na época ela falou R$25. E eu lembro que era exatamente o dinheiro que eu tinha recebido da entrega daquele buquê de um vaso que eu tinha levado. Aí eu falei, então faz a minha matrícula. Ela virou e falou, não posso fazer, porque a academia vai abrir daqui um mês e meio. Falei, não, mas faz, porque naquela época, eu lembro que a minha mãe falava, eu falei, mãe, eu queria fazer musculação. Ela, não, você não vai fazer musculação, que quem faz musculação não cresce. Né? Aquelas, né? Então, eu falei, cara, se eu voltar para casa, eu falei para a menina, se eu voltar para casa, minha mãe não vai deixar eu voltar depois para fazer a matrícula. Faz minha matrícula agora. E nisso chegou o dono da academia na recepção. Como qualquer bom dono, né? Viu alguém querendo com dinheiro na mão. Né? Aí ele falou, o que você quer? Eu falei, não, eu queria me matricular agora, porque se eu voltar com dinheiro para casa, depois eu não vou poder fazer academia. Aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, você vai ser o nosso primeiro cliente. E essa é a minha história na Califórnia. Né? Eu comecei na Califórnia como primeiro cliente da Califórnia. E aí entrei nesse ambiente de academia, né? Aquela coisa, pô, eu quero ficar forte. E nesse primeiro momento que eu entrei, o coordenador da academia, que é o Caco, que é um grande irmão meu até hoje, ele era DJ.
E nessa época eu também era DJ. E aí a gente pegou uma afinidade e, cara, começamos, viramos melhores amigos. E eu treinando, indo na academia frequentemente, com disciplina alta. Aí um dia ele virou para mim e falou assim: o que você acha de dar aula? Né? Falei, como assim? Eu lembro que ele pegou no meu braço, né? Porque naquela época, conhecimento era tamanho de circunferência de braço, bíceps, né? Aí eu lembro que ele pegou no meu braço assim, e falou, cara, você tá ficando grandinho. O que você acha de dar aula? Aí eu falei, pô, cara, sucesso. Eu falei, putz, que legal, cara, vou começar a dar aula na academia. E comecei, não tinha CREF, né? Naquela época não existia o Conselho Regional de Educação Física, e comecei a dar aula, né? Era passar exercício, porque dar aula está muito diferente disso, né? Era passar o exercício. E aí eu acho que começa um ponto muito importante, né? Que é, eu lembro que ele virava para mim e falava o seguinte: Carlinhos, eu preciso que você arrume o equipamento, né? E aí eu falava assim, Cacô, mas como que faz? Ele, segue o cabo aí, tira, aperta o parafuso, troca o cabo, se vira. Carlinhos, cara, eu preciso, como de manhã você dá aula de manhã, e de manhã tá meio fraco a academia, eu preciso que você cuide da recepção, porque ficava tudo num patamar único. Sim. Eu falei, como que eu faço? Se a pessoa chegar, você pega o dinheiro, era aquelas carteirinhas que você carimbava atrás, né? Carteirinha, você coloca o carimbo que tá pago um mês e tá tudo certo. Não tinha computador, não tinha nada, era aquelas fichas, né? Que ficava, tá bom, dou aula, arrumo equipamento, né? Carlinhos, preciso que você, cara, meio-dia, as meninas que vêm meio-dia estão precisando de aula de ginástica. Essa cara, a Cida Conte, ela dá muita risada quando eu conto isso pra ela. Eu falei, tá, mas que aula que você quer aqui? Porque eu nunca dei aula de ginástica. Ele falou, vem cá. Aí ele entrou na sala de ginástica, pegou aqueles steps antigos de madeira, colocou no chão, e aí ele virou pra mim e falou, sobe. Eu subi no step. Ele falou, desce. Eu desci. Ele falou, é isso. Subiu, desceu, sucesso. E foi. Carlinhos, cara, faxineira vai faltar amanhã, então assim, você tem como entrar uma hora mais cedo para dar uma limpada, varrer a academia, arrumar um banheiro e tal? Eu falei, sem problemas. E aí, é louco isso, porque aquele cara que era meu amigo começou a virar o meu malvado favorito. Sim. Porque, pô, esse cara pedindo um monte de coisa, né, cara, que eu tenho que fazer, fui contratado por uma coisa, agora estou fazendo 10 coisas aqui na academia. E em algum momento ele saiu. E ele foi para uma grande rede de academias. Tá. Aí aquelas reuniões dos donos da academia, era sexta-feira à noite, né? Reúne todo mundo. Não, aqui, ó, vou falar para vocês agora aqui quem vai ser o novo coordenador da academia. E aí ele vira e fala assim, e aí nessa época, a grande maioria dos professores, tudo professor bodybuilder e tal. Falei, eu não tô longe de ser. Né? Aí o dono virou e falou assim, ó, o coordenador vai ser o Carlinhos. E eu falei, eu? Né? Ele falou, sim, você, Carlinhos. Mas eu falei, por quê? Porque até eu fiquei, né? Ele falou, ó, você dá aula de musculação, você dá aula de ginástica, você cuida da recepção, você arruma equipamento, até limpeza você faz. Eu falei, tá bom. E aí eu falo que talvez essa foi a minha primeira lição administrativa, Fábio. Que na época eu não sabia o que queria dizer essa palavra, nem conhecia essa palavra, mas eu queria visão sistêmica, que é entender um pouquinho de cada área da academia, né? E aí entrei como coordenador na academia, e essa também foi uma das grandes lições que eu tive, assim, que foi, para mim, foram marcantes, né? Porque eu não era um exemplo de bom puta profissional, era o cara que, brincava pra caramba, ficava zoando com todo mundo, né? E na hora que eu entrei como coordenador, eu descobri que, cara, a base de uma liderança é o exemplo. E eu não era o melhor exemplo naquele momento. Né? Então, cara, eu tive que reconstruir meu time inteiro, porque os caras olhavam para mim e falavam assim, cara, quem é você para cobrar a assiduidade da gente? Quem é você para cobrar isso? E, cara, eu estava mudado, eu realmente estava ali extremamente determinado a fazer algo legal. E aí tive que reconstruir toda a equipe, e aí você, né, é aquelas coisas que
literalmente é o dia a dia, vai te ensinando, né? São as ranhuras da vida que vão te trazendo aprendizados, vai te deixando cada vez mais forte. E aí mudei equipe, reconstruí equipe, um mês, 2 meses depois, o dono da academia me chama, fala, Carlinhos, a gente vai te mandar embora. Eu falei, como assim? Eu falei, acabei de entrar, sumi, cara, tô agora com uma equipe, agora vai. Ele falou, não, a gente montou a academia para ter uns 300 alunos e a academia está com 180. Cara, para a gente não fecha a conta. A gente tem outros negócios, pensamos que ia dar certo, não deu, a gente vai. E aí eu falei, não. Falei, cara, deixa eu ajudar. Deixa comigo, eu vou ajudar. E aí eu lembro que eles viraram para mim e falaram, vamos fazer o seguinte, então você vai no risco com a gente. A gente vai fazer a sua rescisão, vamos ver o quanto que isso dá em cota, a gente vai te dar isso em cota da academia, e se em 3 meses você não chegar pelo menos a uns 230 alunos, 250 alunos, a gente fecha a academia. Cada um segue a sua vida. Eles fizeram lá a conta, eles trouxeram, falaram, ó, tá aqui, você tem 1% da academia. Eu falei, agora eu sou dono. Falei, agora deixa comigo. Falei, agora você já trabalhava do jeito que eu trabalhava. Falei, agora eu sou dono. E eu lembro que minha primeira ferramenta de marketing, Fábio, eu lembro que foi o Paintbrush, que tinha no Windows. Eu lembro. E eu fazia uns cartazinhos no Paintbrush e imprimia naquelas impressoras matricial que ficava nas redes, né? E eu ia para semáforo distribuir coisas da academia, entrava, ia de porta em porta, né, ia nos bares de sábado, que é sempre cheio, periferia, né, essa primeira unidade nossa era 100% periférica, então os botecos, os bares, eu estava ali na porta, ficava no horário de sábado, que era feijoada, que eu sabia que ia sempre estar cheio, eu estava ali, ó, né, então vamos treinar, e 2 meses depois a gente estava com quase 500 alunos na academia. Né? Então, ou seja, saiu de uma relação que era para fechar e chegou em 500, né? Cara, puta, legal, a academia começou a bombar e como qualquer bom dono de academia, né, visionário, quando um negócio começa a dar bom, o que você faz? Você replica esse negócio. Aí eles falaram, vamos abrir a segunda unidade. Né? Aí eu falei, tá, vamos embora. E eu não tinha conhecimento nenhum de gestão, não tinha nenhum tipo de visão de gestão. Tudo era, né, essa relação eu fui fazer marketing, porque em algum lugar falou, o marketing vende, marketing é o que faz a empresa crescer. Mas não estudava, meu foco era 100% técnico. Aí, beleza, abriram a segunda unidade. Eu lembro que eu tinha um Voyaginho branco nessa época, que os caras chamavam até de Flintstone, porque o passageiro não tinha o assoalho. Era uma figura. E aí eu abriram a segunda unidade e abriram essa segunda unidade com 300% de erro de orçamento. Nossa. Ou seja, algo falido. Sim. Né? Algo falido. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Um desses sócios, ele era executivo de uma grande marca de roupas no Brasil, uma marca alemã, ele era executivo dessa marca, e o outro acabou assumindo, acabou fazendo uma venda de um imóvel dele, e ele acabou assumindo uma rede de supermercados no interior de BH. E esse falou, se vira. Falei, tá bom, se vira. E fui se virando. E aí me veio um negócio, né, que eu falei, cara, se lá atrás eu consegui fazer isso, eu falei, agora talvez eu consiga de novo. Só que muito mais duro, né? Uma coisa é, né, eu que lidava com dinheiro, eu que lidava com pagamento de tudo. Meu Deus do céu, eu lembro que entrava o chequinho, um plano anual, 10 horas, às 11 eu estava trocando os 12 cheques no banco para poder pagar algum tipo de conta. E nisso, putz, eu lembro que eu peguei um amigo meu, fui para casa dele, ele era designer, e ele fazia design em todas as casas noturnas de São Paulo. Eu falei, cara, me ensina a fazer isso. Aí ele virou e falou assim, cara, te ensino, só que você é o seguinte, eu começo a trabalhar a partir das 11. Né? A galera da parte de design adora trabalhar de madrugada, né? Eu falei, beleza, eu saio da academia e vou para aí. E eu ia,
todos os dias para casa do cara e ficava até 3, 4 horas da manhã. 6 horas da manhã estava abrindo a academia de novo. E, cara, e comecei a fazer um monte de coisa legal. E aí comecei a olhar para o mercado de uma maneira diferente. Aí até que... Mas aí a gestão ainda não estava tão ali latente, né? A gente via, naquele momento estava vivendo a relação da sobrevivência, fazia o que achava que dava e Sim. o que era necessário para sobreviver. E eu lembro que um desses sócios, né, ele era executivo de uma empresa alemã, então assim, planejamento, processo, né? Eu lembro que um dia ele chegou assim na academia com um budget desse tamanho assim, de uma dessas empresas. Aí ele falou, ó, dá uma olhada nisso. Aí ele abri assim, vi aquele monte de número, aquele monte de planilha. E aí ele falou, você vai começar a fazer isso. Falei, não, o meu negócio é dar treinamento pra galera, a parte técnica, né, biomecânica, fisiologia, porque, cara, os alunos, cara, precisam aprender. Ele falou, não, você não tá entendendo, você vai começar a fazer isso. Falei, não. E eu lembro, isso ficou na minha cabeça, né? Eu comento isso com ele até hoje. Eu lembro que ele puxou a carteira, aquelas carteiras que vinha com cheque dentro, né? Aí ele abriu a carteira assim, na hora que ele tirou a folha do cheque, era aquele talão do Itaú com 5 estrelas, quem tinha aquele com 5 estrelas. Ele falou, quanto que é a tua parte na academia mesmo? Aí eu já estava com 4%. Né? Ele falou, quanto que é a tua parte na academia mesmo? Eu falei, 4%. Ele falou assim, peraí, ele começou a fazer umas contas, então você tem para receber isso. Eu falei, não estou entendendo. O que você vai fazer? Ele falou, não, você decide, ou você vai fazer isso ou eu te pago a tua parte. E você vai embora. E você vai embora, porque ou você realmente vira a tua chave e começa a entender que isso aqui é uma empresa, não é uma academia, ou senão a gente não vai dar para continuar. Que bom escutar isso. Né? E foi a melhor coisa. Lógico. 3 meses depois eu estava vendendo planilha para o mercado de gestão de academia, entendeu? Então, assim, e aí foi indo, Fabio. Enfim, e aí foi indo, fui fazendo várias coisas legais, né? Eu até brinco com o Richard, eu lembro que eu ia para a companhia atlética, olhava aquela sala de ginástica, com aqueles aços escovados nas salas, né? Sim. Aí eu ia lá, comprava um adesivo imitando aço escovado, colava na parede da academia para dizer que era igual o que tinha na companhia atlética. E fui fazendo muita coisa. Peguei aquilo que era uma relação de sobrevivência, a academia sobreviveu, prosperou, e a academia indo bem, comecei a me desenvolver com essa parte de criação, sempre fui um cara de muita ideia, de estar sempre fuçando, procurando novidade, transformava essa inquietude em conteúdo. Aí, um belo dia, era um domingo, né, a Marinês me liga e fala, cara, tem uma entrevista para você fazer. Né, eu vejo que você faz um monte de coisa legal, que eu tinha ido num curso dela e abri a pasta para ela, mostrei tudo que eu fazia, ela foi visitar a academia. Ela falou que você faz um monte de coisa legal, tem uma entrevista para você fazer. Eu falei, aonde? Ela falou, na Biorritmo. Aí eu falei, Biorritmo? Ela falou, mas beleza, eu já estou trabalhando aqui na Califórnia. Ela falou, mas vai lá, não sabe o que é. E aí eu lembro que estava naquele processo inicial lá dentro de Metanoia. Sim. Eu passei por 8 entrevistas, ninguém perguntava o que eu sabia fazer, né? As pessoas olhavam para mim e falavam, me conta a sua história. E eu contava a minha história. Né? Então, porque não é sobre competência, é sobre valores. E aí, beleza, sentei, eu lembro que eu saí dessa reunião e aí fui para uma outra entrevista e aí me perguntaram o quanto que eu queria ganhar. Né? Eu lembro que, você quer ganhar quanto? Né? Eu falei assim, pô, mas eu não sei o que eu vou fazer, ninguém me explicou. Né? Mas vamos lá, você quer ganhar quanto? E eu tenho um ditado que eu uso até hoje, né? Eu virei e falei o seguinte, eu aprendi um negócio na minha vida. Tem pessoas que usam aquele ditado, é preciso ver para crer. Na minha vida sempre foi ao contrário, sempre foi crer para ver. Me paga 30% a menos do que a pessoa que talvez eu possa
que eu possa vir a suceder o cargo dela, né? Paga 30% a menos. Depois de um mês, eu mostrar o meu valor, você me paga 10% a mais. Legal? Bom, gostei da tua proposta. Aí saí de lá, fui conversar com o Edgar, né? Aí sentei com o Edgar, mostrei umas coisas, ele falou, cara, eu gostei de você, né? Vem comigo aqui. Aí eu lembro que ele me levou onde estava a turma de marketing e falou assim, pessoal, o pessoal olhou assim para trás e falou, esse aqui é o Carlinhos, nosso novo diretor de marketing aqui. Eu, o quê? Ele me deu um tapa nas costas, vai lá, toca a turma que eu sei que você vai conseguir. Cara, e foi assim, e fiquei um tempo lá no grupo, né? Eu até brinco, o Edgar fala, porra, cara, você tem um tijolo aqui, né, você construiu um tijolo dessa empresa hoje, então assim, tem um baita orgulho de ter passado por essa empresa. Aprendizado que eu tive, eu falo que eu vivi uma época em que, porra, eu aprovava as coisas com o Edgar na mesa dele, né? Puta, a gente muitas vezes saía junto para fazer uma parceria com a Adidas. Então isso foi uma vivência para mim extremamente ímpar e mudou o meu jeito de pensar. Inclusive tem uma passagem que eu acho que é importante trazer, né? Eu lembro que era uma quinta-feira e ele passava assim na frente da house onde a gente ficava. Sempre era um dos primeiros a chegar. Aí eu sentado, e eu também era um dos primeiros a chegar. Então, eu chegava, ele, tudo bem, tudo bem. Eu lembro que um dia ele chegou, olhou assim, parou. Que cara é essa? Era uma quinta-feira. Que cara é essa? Eu falei, administrado a trabalho, né, Edgar? Aí ele, como assim? Me explica melhor isso. Eu falei, já falei alguma besteira. Eu falei, Edgar, saiu de casa 5 horas da manhã, vou até a minha academia, né? Então ia lá, separava as coisas, deixava tudo direitinho para as pessoas levar para o banco, tal. Venho para cá, chego aqui, saio daqui 7, 8 horas da noite, vou para minha academia para fazer fechamento. Na época, né, os chequinhos, separar cheque, não sei o quê. Vou fazer isso, saio da academia até chegar em casa, jantar, tomar banho, dormir, já é 1 hora da manhã, quase 2 horas da manhã. Na segunda é uma cara. Na quinta é outra. Na quinta é outra. Aí ele falou, sabe o que você administra? Eu falei, o quê? Ele, nada. Não falou com essa delicadeza, mas ele falou, nada. Eu falei, como assim? Trabalhando que nem um louco. Ele falou, você acha que eu tenho que sair daqui? Na época eu ficava no Orsa. Sim. Né? Ele falou, você acha que eu tenho que sair daqui do Orsa e descer lá para o primeiro andar para estar dentro da academia para ela funcionar? Eu tenho que sair daqui para Serra Corá para funcionar? Eu tenho que sair daqui e ir para o Campo Belo? Eu tenho que sair daqui e ir para Belém? Eu tenho que estar dentro do negócio para ela funcionar? Você tem que estar, se você tiver que estar dentro do teu negócio para ele funcionar, você não administra nada e você não gerencia nada, porque não tem padrão e não tem processo. É a primeira coisa que você precisa fazer dentro da tua empresa. Cara, eu falo que isso foi uma das grandes viradas de chave. E eu lembro quando eu falava isso, eu estou falando talvez há 15 anos atrás, né? Quando eu falava isso, as pessoas, não, cara, olho do dono que engorda o gado, não sei o quê. As pessoas, louco. Então, assim, cara, e hoje a realidade mostra o contrário, né? Porque ele está com quase 2.100 academias, imagina se ele tivesse que estar dentro dessas unidades para isso acontecer. Né? E aí foi essa, assim, de uma forma muito resumida, mas acabei saindo de lá, porque falei, putz, agora preciso focar, porque nesse tempo em que eu estava lá e fui pagando, fui começando a comprar academia, fui pagando, e entre 92 até 2008, 2009, foi o tempo que eu passei pagando, comprando a Califórnia, né? E aí saí de lá, aí comecei realmente a focar 100% na Califórnia, e aí a gente começou a expandir, começou a fazer outros negócios, e a gente está aqui hoje. Cara. Mas tem uma coisa que determina tudo isso que você está falando, né, que eu acho que é fundamental. Tem um pilar aí que está por trás de tudo isso, né? Como você falou, quando a gente participa de processos seletivos, muitas vezes as pessoas... Os bons processos seletivos, eles precisam enxergar, antes de tudo, valores nas pessoas, para ver se esses valores
vão estar alinhados, né, com a cultura do ambiente que você vai participar ou está pretendendo participar. Mas o que eu acho que é fundamental na história da carreira de qualquer profissional é uma coisa que chama proatividade, cara. E sem proatividade você não vai em lugar nenhum. Então, muito provavelmente você conquistou o seu espaço nesse processo seletivo por causa dos seus valores e da sua proatividade. Você conquistou o seu espaço como coordenador lá na sua academia no começo, né, quando o dono chamou por causa da sua proatividade, né, e a proatividade, você conta a tua história e a minha história ela é muito parecida com a sua, só que alguns anos antes, né? Sou um pouco mais velho que você, então uns anos antes. E aconteceu a mesma coisa comigo, né? Ninguém me contratou e ninguém me colocou num cargo de liderança por competência, por experiência, por conhecimento de gestão, por ser um líder. Nada disso, eu não tinha nada dessas habilidades envolvidas. E por que as pessoas... E por que alguém lá me escolheu ou porque alguém lá te escolheu? Né? Porque você estava disposto. A disposição e a proatividade, cara, elas são, na minha opinião, as maiores possibilidades que abrem portas na vida da gente. Óbvio, aí existem outras questões relacionadas ao caráter, que está ligado aos valores, mas, cara, a disposição, a proatividade é o que abre portas, porque nenhuma empresa, nenhum empresário, ninguém que tem um negócio quer ter do lado alguém que não está disposto. Né? Então, às vezes você tem pessoas, provavelmente nisso que você contou, tinham outros professores que podiam ocupar o cargo de coordenadores, de coordenador na época, que tinham mais experiência que você, que tinham mais conhecimento técnico, que tinham mais um monte de coisa, mas não era isso. O cara tomou uma decisão acertada lá atrás, independente da sua não experiência. Aí eu passei por isso, pelo mesmo processo, com muito menos informação, porque minha época tinha menos informação ainda que tinha na sua. Na sua ainda tinha pouco, na minha tinha zero. Zero. Né? Então, quando me chamaram e falaram, você quer fazer isso? Eu quero. Mas por quê? Porque eu quero aprender. Mas aonde tem referência? Não existe referência. Então nós vamos ter que construir as referências. E aí que está o jogo. A gente tem que construir as referências. Eu sou fruto dessa referência, inclusive, né? Porque a gente... Cara, como é que faz para a gente entender o negócio, né? Cara, vamos seguindo aqui a nossa conversa, que é interessantíssima, né? Hoje, como eu falei, hoje você está num ambiente que eu acho que o mercado te exige, te pede, né? Então você faz parte da CAD, de certa forma você está ajudando a CAD, o CREF, as entidades todas que estão próximas, ajuda a Fitness Brasil, ajuda outras instituições, né? Outras academias, outros donos, né? Participa de grupos, né? A gente participa de grupos juntos. Em que momento que você percebeu que você precisava deixar de ser apenas um operador de uma academia e ir para uma rede? Porque assim, vamos lá, tua passagem pela Biorritmo deve ter sido uma baita escola, como foi para mim, né? Pela Companhia Atlética, a Companhia Atlética me forjou, forjou no sentido de formar, né? A Biorritmo também, embora tenha sido muito pouco tempo, mas eu aprendi muito com o Edgar em pouco tempo ali, porque são culturas absolutamente diferentes e foi muito legal, um contraste interessante que para mim foram referências fortes, né? Mas aí, no teu caso, quando você volta para assumir a Califórnia e fala, bom, agora eu vou tocar o meu negócio,
E qual era teu pensamento? Você queria chegar onde naquela época e aonde você chegou hoje? Cara, é muito louco isso, porque quando eu volto para Califórnia, logo em seguida, eu voltei para Califórnia numa relação de, putz, acho que a primeira coisa, né? Acho que o primeiro pensamento foi o seguinte: muitas vezes quando você está ali numa estrutura periférica, né? E a primeira Califórnia, ela é ali numa região, é a periferia, é uma periferia. Você tem muito aquela relação, e principalmente quando você vai para uma rede, né? Aquela relação do, putz, sou pequenininho, sou pequeno, né? Eu acho que a primeira coisa que me fez foi mudar essa concepção. Entender que eu não era pequeno, estava pequeno. E estar é momentâneo. Aí depende de você para mudar esse contexto. E aí logo depois apareceu uma oportunidade de eu comprar um concorrente. E eu lembro que eu saí do grupo Biorritmo Smart Fit e fui para a Califórnia e fui fazer uma reforma, fazer algumas coisas que até então era uma visão limitada e ali automaticamente abriu meu foco de visão e fui fazendo um monte de coisa, apareceu esse concorrente e como eu fiz essas mudanças eu não tinha dinheiro para comprar esse concorrente. Na verdade eu até tinha, mas não tinha dinheiro para fazer nada na academia. E eu lembro que isso é um barato, né? Porque eu precisava... Tem situações que você vai fazer que você chama os amigos, né? Para ele validar aquela... Sim. Eu lembro que eu chamei o Ailton. Uhum. E falei, vamos lá comigo ver a academia aqui. Que eu tô querendo comprar, cara. E sem dinheiro, aquela academia que eu ia comprar na pedalada, assim, o cara tava vendo outras coisas, não queria mais mexer com aquilo, e era um concorrente, até certamente era um concorrente ali, que era bem próximo, 2 quilômetros de diferença. Antigamente 2 quilômetros era pouca distância, né? E aí eu lembro que eu apresentei a academia para ele olhou a academia assim. Aí a gente saiu no estacionamento da academia. Eu falei, e aí? Todo empolgado, né? O que você achou? Aí ele falou, nem ferrando, Carlão. Você não vai pegar isso. Isso tá muito ruim. Cara, você tá louco. Era uma academia de 3.000 metros quadrados com 344 alunos. Não, equipamentos assim... Depreciados. Não. Aí, cara, eu voltei para casa e eu lembro que o senhor, que ele marcou comigo 6 horas da manhã num domingo para eu dar resposta para ele. Ele falou, às 7 eu quero estar na igreja, então 6 horas você me dá... E se der tudo certo, eu vou orar por você, meu filho. Eu falei, então tá bom, vamos lá conversar. Eu fiquei martelando de sábado para domingo. E eu falei, cara, o negócio é o seguinte, se tá tudo ruim, qualquer coisa que eu fizer vai ficar melhor. Eu tinha dinheiro literalmente para comprar tinta e força de vontade para limpar. Ontem mesmo eu estava falando isso, né? Eu lembro, tem um highlight da minha esposa ajoelhada no chão, limpando o chão lá, esfregando o chão, porque a gente juntou os amigos, juntou todo mundo e foi o que a gente foi fazer. E hoje é uma academia que tem 3.000 alunos. Né? Então, assim, a decisão que eu tomei, né, quando eu saio de um grupo e vou para dentro da Califórnia, né, a primeira coisa é entender que, cara, eu não era pequeno, eu estava pequeno. Eu entendi que só aquelas competências que até então eu vinha trazendo dentro da Califórnia não eram suficientes para me levar aonde eu precisava chegar. Eu precisava ter processo, eu precisava ter padrão, eu precisava desenvolver pessoas. E para isso eu precisava de gente. Então aquele gestor, que era o gestor que chegava, abria a academia, que dormia com o celular debaixo do travesseiro, porque se o professor da manhã não viesse, alguém ia ligar e eu ia acordar correndo para ir abrir a academia,
que ficava na recepção, que dava aula de musculação, que dava aula de ginástica e fechava a academia, aquela função operacional não ia me levar aonde eu queria chegar dentro do mercado. E aí eu falo que eu comecei a fazer um processo reverso, que aí nesse momento eu entendi que eu ia ganhar menos, mas que eu ia solidificar uma base para que eu conseguisse estar participando de treinamentos, estar se envolvendo com o mercado, entendendo o que acontecia, criar network, criar possibilidades para o negócio. Que isso nunca ia ser possível se eu estivesse trabalhando operacional, né? Como já diz aquele velho ditado, né? Quem é perna não é cabeça. Né? Então eu acho que essa foi a grande transformação que eu tive nesse processo de saída de de um grande grupo focado 100% na Califórnia, nesse retorno meu. Você é visto pelo mercado, assim, hoje, de maneira geral, como um cara de marketing, né? E eu vejo também, concordo, mas talvez por te conhecer mais e conhecer bem os seus conteúdos e escutar você falar, né, e faz parte da nossa comissão consultiva na Fitness Brasil, eu acho que marketing é uma área que você transita com muita habilidade, com uma habilidade muito acima da média de mercado, e é verdade, mas eu acho que você é um gestor 360, eu vejo você olhando para tudo isso, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta. O marketing interfere na retenção? E como? Legal, ótima pergunta. Acho que o marketing ele já começa a interferir desde o processo inicial que você pensa em vender através do marketing. Sim. Né? Eu acho que essa é uma premissa onde a gente está vivendo hoje no mercado. Uma relação que ela é muito de imagem. Né? As pessoas hoje, as redes sociais, ela coloca as imagens que as pessoas querem colocar e nem sempre essas imagens são a realidade. Né? Então, eu sempre falo o seguinte, né? Eu gosto de contar uma história para isso. O cara morreu, chegou no céu e São Pedro olhou para ele e falou: "E aí, meu, como que você tá?" Ele falou: porra, deu ruim, né, São Pedro? Cheguei aqui e, cara, infelizmente, né, tô aí. Mas eu queria saber um negócio, eu vou pro céu ou vou pro inferno? Né, ele falou assim: "Cara, hoje eu tô legal, eu vou deixar você decidir." Falei: "Como assim?" "Não, vou te dar a experiência do céu e vou te dar a experiência do inferno. No final das experiências, você fala qual que você escolheu." Falei: "Tá bom." Ele chegou lá, abriu a porta do céu, ele chegou, entrou, aquelas nuvens, os anjos em cima das árvores tocando harpa, aquela coisa bem tranquila. Ele olhou e falou: "Pô, cara, legal, era bem mais ou menos o que eu esperava mesmo." Aí ele falou: "Tá, puta, São Pedro, não sei se eu vou, porque é legal aqui, eu acho que... Não, mas eu vou conhecer." Aí, beleza. Pô, na hora que ele abre a porta para ir pro caminho do inferno, já tem uma limusine esperando ele entra na limusine, cara, sonzão na limusine, aí a hora que abre a porta, tipo uma baladona, gente bonita, dançando, cara, colocam ele no camarote, bebida à vontade, pô, terminou a noitada, volta de limusine, aí ele voltou, chegou assim: "Pedro, e aí?" Né, decidiu, ele falou: "Pô, Pedrão, cara, eu vou pro inferno, cara. Porra, balada, galera bonita, galera curtindo, é isso que eu quero." Ele falou: "Então tá bom." Aí beleza, na hora que ele sai da porta, cara, já não tem mais a limusine. Tem um cara dando uma chicotada nas costas dele e fala: "Vamos." Aí o cara empurra ele cai no chão, coloca aquelas bolas no calcanhar dele, dá uma marreta para ele bater, um calor. Cara, ele: "Calma, calma, calma. Pedrão, Pedrão, cara, o que aconteceu?" Aí ele fala: "Meu amigo, ontem você era um prospect, hoje você é um cliente." Né? Então,
Quando a gente fala de marketing, né, ele já começa, a retenção ele começa na venda, com realmente você mostrar e você entregar para o cliente o que ele vai receber na ponta, né? E aí é como você envelopa isso, né, dentro do teu time, porque eu sempre falo, né, como que você transforma, você usa o marketing para transformar e trazer uma jornada para esse cliente de uma maneira que gere experiência bacana, porque hoje a gente está falando muito nisso, né? Quando a gente fala de retenção e onde a gente está, e eu acho que esse é um papo muito legal, né? Porque nunca a comunidade teve tão ênfase num processo, né, de retenção dentro da academia. Né? Aquilo que você já falava há muito tempo atrás, mas criar comunidade, relações entre pessoas, né? Então, como que você faz isso e você utiliza o marketing nessa ponta? E aí isso são eventos, enfim, você tem uma gama de situações que dá para se utilizar para isso, mas eu acho que a premissa básica é você estruturar um marketing no início da sua comunicação que traga uma realidade, e essa realidade hoje ela é muito mais fácil de ser feita, né? Porque você tem collabs, você tem N situações hoje que você consegue fazer, você tem uma vitrine, você tem um cliente vivo ali, que, né, que vive a experiência do seu negócio no dia a dia. Então, ou seja, você literalmente tem um depoimento de alguém que está vivenciando a experiência, e isso é muito rico. Então, se você pegar desde o início, traçar a jornada, cara, com certeza você vai ter métricas para que você consiga, e hoje a gente está falando de dados, né? Então, para mim, dados é tudo, eu não consigo tomar nenhum tipo de decisão se não tiver fundamentado em dados, que aí você vai conseguir diminuir e melhorar esse churn. Eu acho que tem coisa que, é o que eu falo, Fabio, tem dados que não tem como ser contra. A gente já sabe que para modelos de academia, você vai ter churns, já sabe que, putz, molocócice vai ter de 8 a 10, 12%, dependendo do... Então, cara, tem coisa que é inevitável. O que você conseguir abaixo disso, golaço, mas essa tem que ser a sua meta. Né? Essa tem que ser a sua meta. Então, e se a retenção ela está muito ligada à experiência, porque a gente está falando de serviço, e serviço, eu brinco que o cliente chega na academia no dia 1 do mês. Ele terminou, ele saiu da tua academia, ele pega um quadro de avisos virtual na cabeça dele, ele vê se aquele dia foi positivo ou negativo. Uhum. Chegou no dia 31, ele soma total de negativo e soma total de positivo. Se foi mais positivo, ele continua. Se não, ele cancela. Né? E diferente do que acontecia antigamente. Antigamente, eu estava na tua academia, se você não me atendesse bem, né, eu falava, vou ter que pegar o carro, puta, vou ter que ir para lá, vou pegar trânsito, não, eu vou ficar aqui mesmo, tá tudo certo. Hoje não, se eu não te atender bem, você atravessa a rua, você está no concorrente. Exatamente. Né? Então... Isso é uma aula, né? Isso exatamente é uma aula. Pessoal, tá acompanhando, vocês estão gostando? Então se inscreve no canal, dá um like pra gente aí, que isso é uma coisa super importante para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas, né? Carlinhos, deixa eu falar uma outra coisa contigo. Trazendo para o momento hoje, né? Eu comentei com você que eu acho que você é um cara conhecido no mercado como um cara de marketing, mas eu acho que as coisas estão totalmente integradas, tá? Na minha concepção, hoje, quando a gente fala, eu fiz a pergunta de retenção para você aqui, e para mim a retenção e vendas, elas estão absolutamente conversam. A retenção nada mais é que a renovação de um plano. A renovação de um plano nada mais é do que a revenda de um plano. Né? A diferença de você vender um plano pela primeira vez é que quando o cliente compra o plano pela primeira vez, ele não tem experiência em relação à sua academia. Então ele está comprando pela primeira vez de olho fechado, por indicação ou por uma percepção daquela embalagem que ele recebeu inicialmente. E eu digo que sempre a revenda, ou a renovação do plano, ou a retenção do cliente, ela é a confirmação da venda. Ou realmente eu estou vendendo de verdade porque ele comprou a primeira vez, ele experimentou, ele gostou,
e ele continua com você, né? Ou ele não cancelou, ou ele renovou, né? Digamos assim. Então, o processo de venda e retenção, ele, para a gente atingir o objetivo, que é lá na ponta fazer as pessoas se manterem praticando, ter longevidade na vida ativa, a gente precisa que elas permaneçam. Então, a gente vai precisar vender para elas todos os dias, né? São aqueles pontos positivos e negativos que você colocou, né? O quanto a gente precisa realmente fazer isso acontecer. Então, no meu entendimento, a venda e a retenção, elas estão absolutamente integradas. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes tratam de forma separada. Eu acho que até estrategicamente no processo de gestão acontece isso, mas o olhar do estrategista, do gestor, precisa ser sistêmico, né? Então esse é um ponto. Quando a gente fala em marketing comercial, no meu entendimento é a mesma coisa, né? Um departamento de marketing, um departamento comercial, eles precisam estar absolutamente integrados, porque se não conversa o marketing com o comercial, tem alguma coisa errada, né? E eu vejo em vários ambientes, em vários lugares, uma falta de integração, né, desses pontos. Eu vejo isso como um erro estratégico de gestão do negócio, né? E como é que você enxerga essa integração? Aí, primeira pergunta, né? O quanto você concorda com isso que eu estou falando ou não, e o quanto você... E como é que você enxerga isso no dia a dia das empresas, onde as empresas erram, e o que elas precisam fazer para acertar cada vez mais esse processo de relacionamento entre as áreas? Eu falo o seguinte, né? Tanto que quando a gente está no escritório, minha gerente de venda senta do lado do meu gerente de marketing. Então, não tem como, né? Então, tem que estar andando. Mas eu acho que tem um ponto que é importante, isso que você falou. Quando a gente olha para o modal de vendas hoje, que o nosso mercado tá operando, a grande maioria das academias hoje operam sobre a recorrência. Sim. Né? A recorrência, que é nada mais, nada menos do que uma assinatura, né? E quando a gente olha para essa nova geração, é a geração das assinaturas, né? É a geração das assinaturas, né? Então, essa nova geração já está vindo moldada sobre a assinatura do Netflix, do Disney Plus, enfim, tudo na vida deles agora vem numa relação de assinatura. E quando a gente olha para esse cenário, né, a assinatura, primordialmente ali, o início vem das empresas de SaaS, né? Software as a Service. Então, assim, e quando você tem um relacionamento com uma empresa de software, empresas de assinatura, cara, eles têm uma coisa que, para mim, é muito bem definida. Qual é a jornada de relacionamento com esse cliente para que o foco deles é lifetime value. Sim. Né? O nosso mercado, na grande maioria, muita gente ainda não entendeu que esse modal de cobrança ele gera uma competência diferente daqueles 12 chequinhos, daquele cartão que você passava e que esse cliente era refém seu durante a vigência do plano dele, porque se ele cancelasse, ele ia ter que pagar uma multa e não compensava para ele. Né? E aí a integração do processo de vendas com o marketing, ela tem uma necessidade extremamente grande. Por quê? Né? Porque eu preciso vender todo mês para esse cliente, porque hoje é muito mais fácil de cancelar um plano. Sim. Né? Eu preciso vender todo mês, e para eu vender todo mês, eu preciso, né, se fazer presente e mostrar que, né, eu estou valendo aquilo que eu cobro. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Né? Netflix. A minha filha que montou lá aqueles perfis do Netflix, o meu da minha esposa. O meu ela colocou papai lindo. Então, assim, quando eu recebo um e-mail da Netflix, tá escrito com um filme que vem em cima, papai lindo. Você acha quando que eu vou parar de assinar a Netflix? Só de ter aquele papai lindo. Então, isso é uma régua de relacionamento. Legal. Sensacional.
Né? Isso é uma régua. Então, assim, a gente precisa olhar, e é o que você falou, né? Eu sou um cara que eu adoro estar em ambientes totalmente diferentes do nosso, né? Principalmente ambientes ao qual trazem referências de empresas enterprise, que eles estão muito, mas muito na nossa frente com relação a relacionamento com o cliente, né? Você vê hoje empresas que você entra dentro da empresa, ela mapeia a tua felicidade, cara, e já manda, de repente, para a pessoa que vai te atender o teu estado emocional através de uma verificação facial. Então, a gente precisa olhar o que esses caras estão fazendo, como eles estão criando essa jornada, né? Como uma empresa XPTO consegue ter 2, 3, 4 milhões de assinaturas e manter essas pessoas ali dentro constantemente alimentadas por um conteúdo que agrega valor e que faz com que elas pensam 2 vezes antes de sair, porque elas sabem que se elas forem sair, elas vão estar perdendo algo, né? E que está muito além do preço. Sem dúvida. Né? É um valor. Então, exatamente. Então, eu acho que, né, quando a gente fala de vendas em marketing, eu acho que o mercado ele está num momento de transição em que as pessoas precisam entender que eles não estão vendendo plano, né? Eles estão assinatura, eu preciso pensar em lifetime value, eu preciso entender jornada de cliente e como eu interajo em cada um desses pontos de contato com esse cliente. E como isso é genial, né? Porque a gente olha para essa visão de marketing absolutamente contemporâneo que você traz para a gente aqui, e ao mesmo tempo vem eu faço a ligação disso com a base mais simples do nosso objetivo, que é fazer com que as pessoas façam exercício de forma recorrente por toda a vida e sejam mais ativas. Ponto, só isso. É o lifetime value, né? Eu preciso... O que a gente precisa fazer? Não é, a gente não precisa fazer exercício na vida 3 meses. A gente precisa fazer exercício na vida a vida toda. A vida toda é uma necessidade, né? E o que a gente não consegue fazer, ou o que a gente está tentando fazer, e eu acho que você aponta muito bem isso, eu acho que a gente está passando por uma fase de transição, no meu entendimento, de maturidade do mercado, né? Eu acho que o mercado carece de gestores cada vez mais preparados para tocarem esse volume gigantesco de unidades de negócio que o Brasil possui hoje, mas com esse olhar, né, que entenda 2 coisas na sua essência básica, que é a forma mais modesta de enxergar. O que a gente está fazendo? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que as pessoas tenham vontade de voltar no dia seguinte para continuar fazendo o seu exercício e para gerar maior qualidade de vida e maior quantidade de vida também. São as 2 coisas que estamos falando de bem-estar, de saúde, de tudo isso. Mas para fazer isso acontecer, eu preciso criar estratégias, como hoje é o exemplo do que você falou, dessas empresas de assinatura, que favoreçam esse processo. E que as pessoas entendam. E eu acho, para mim, assim, a recorrência, né, que se chamava de recorrência, hoje a gente chama de assinatura, isso é uma coisa importante. Essas empresas, como você bem colocou, de Disney, Netflix, Prime Video, da Amazon, eles nos ajudam, eles já nos ajudaram, estão nos ajudando a fazer com que a população se acostume com uma coisa chamada assinatura. Porque se você falar, não, assinatura da academia, não, eu não quero ter um relacionamento de longo prazo, aí entra uma outra coisa legal, que é assim, o quanto as academias hoje estão cada vez mais, Carlinhos, se aumentando a sua autoconfiança a ponto de não tem fidelidade. Se quiser sair, você sai a hora que você quiser. A hora que você quiser. Né? Eu conheço
obviamente existem planos com fidelidade, planos sem fidelidade, existem planos, existem assinaturas com fidelidade, enfim, o conjunto da obra está por aí, mas a tendência é assinatura sem fidelidade. Quando você quiser ir embora, vai embora. Quando você quiser ir embora, você vai embora. E eu tenho experiência com alguns clientes nossos da consultoria que assumiram esse papel de forma corajosa, já tem alguns anos, e que só ganharam com isso. Só ganharam com isso. Agora tem que ter coragem e tem que ter trabalho nos bastidores para entregar, para falar assim, eu vou garantir que meu cliente vai perceber valor. A maior parte dele. Obviamente que eu vou ter a evasão, vou ter o churn, mas eles precisam ter coragem para fazer isso. E precisa ter o trabalho de bastidor para encarar tudo isso. Nosso mercado, Fábio, ao meu ver, virou uma grande commodity. Né? Quando você olha, tá igual. Muda a luz, muda a cor, mas no final do dia é tudo muito parecido. Né? E aí são detalhes como esse. Né? Eu acho que a gente está voltando a detalhes de essência, de humanização de processo, que vão começar a fazer diferença onde tudo é muito parecido. Né? Então a gente veio de um processo que tipo, puta, bota lá, já vai estar cheio, não precisa ter atendimento. Não, né? Então assim, o nosso frequentador da academia, ele mudou, né? Eu acho que a gente precisa olhar para um lugar que é muito importante, que é a tecnologia, né? Eu acho que tecnologia e humanização de processo, eu acho que bem utilizados pode ser um grande diferencial, sim, dentro das academias, onde todo mundo, equipamento é tudo igual, luz é tudo igual, né? Então, eu acho que você sim tem como se diferenciar, mas, mais uma vez, né? Eu vou dar um exemplo de tecnologia. A gente tem rituais dentro da Califórnia. Um desses rituais é o Café com Carlinhos. Uma vez por mês eu chamo alguns colaboradores, meu RH chama alguns colaboradores, e eu sento com eles para tomar um café da manhã. Né? A gente senta, bate papo, pergunto para eles sobre um pouquinho porque eles estão ali. E foi muito legal, porque eu fiz nesses bate-papos, chamei uma menina, falei, porra, me conta aí tua história. Né? Como que você entrou na Califórnia? Ela falou, Carlinhos, eu recebi um comunicado de vocês via WhatsApp de uma promoção que estava tendo na academia. E aí comecei a digitar e falei que, putz, agora não dava para voltar porque eu já fui uma ex-aluna da Califórnia. E não dava para voltar porque, puta, eu tinha acabado de sair do meu emprego e, puta, não tinha condições agora de voltar para a academia. E a atendente foi, putz, super super ali acolhedora e falou, não, mas vamos fazer o seguinte então, porque o que você trabalha com o quê? Ah, putz, eu era recepcionista de uma empresa. Ela falou assim, putz, a gente está com essa vaga na Califórnia, o que você acha de mandar o teu currículo? Quem sabe você vem trabalhar com a gente e você começa e treina com a gente. Né? Ela falou, puta, que legal, tô te mandando o link, tá aqui o link, tal. E ela falou, pô, eu vim, fiz a entrevista, fui admitida, né? E aí, pô, cheguei em casa, mandei um puta texto bonito para atendente, né? E eu fui descobrir, Carlinhos, que a Úrsula atendente era uma inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial arrumou um emprego para ela começar a trabalhar na academia para ganhar dinheiro, para poder pagar a academia. Então, quando você usa a tecnologia de maneira adequada, né, quando você usa a tecnologia hoje para monitorar sentimento, né, hoje a gente sabe, né, que tem empresas que estão colocando óculos e está tendo leitura
né, na hora que entra, o aluno chega, reconhece por facial e já sabe, pega a ficha, puxa a ficha do aluno e vai mostrando se ele tem lesão, se ele não tem lesão, enfim, né? E eu trago lá uma visão lá de trás. Eu lembro que quando eu comecei nessas jornadas minhas, eu comecei a fazer aula de ginástica, né? Dar aula de ginástica. E eu lembro que eu dava aula de ginástica, eu ia com aquelas fitas, aquelas caixinhas de fita, colocava, né? Sempre tinha uma bique para poder enrolar a fita, colocava a fita, ia com um caderninho e anotava no caderno, né? As aulas, o que ia dar, aquele roteiro de aula que eu ia dar. Quando a Body Systems veio para o Brasil, né? E eu lembro que, putz, não, vai tirar a eficiência do professor, vai... E na realidade não era isso. Estava tirando tudo aquilo que te dava trabalho, que você tinha que ficar muitas vezes dando, tá dando aula aqui, já imaginando, peraí, qual que é o próximo que eu gero conexão? Tirou toda essa dor de cabeça, você ter que ficar ali preparando a aula, montando a aula, né? E se você estudasse a pré-coreografia, para no momento que você estiver ali na frente, você ser o melhor professor. Você ter trabalhar comunicação verbal, visual, né? Então, ou seja, se a gente usa essa tecnologia hoje para que o nosso professor que está em sala, ele está amparado por um tablet que traz a informação do aluno, que ele consegue estar ali, né, mais dedicado às especificidades da necessidade de cada um, dando esse olhar mais humanizado no processo, cara, isso faz uma diferença muito grande. Então, eu entendo nesse olhar, Fabio, que tecnologia e humanização dentro do processo pode ser um grande diferencial para o nosso setor daqui para frente, onde está tudo muito parecido e tudo muito igual. Perfeito. Né? Muito bem, meu amigo. Nós vamos chegando no final aqui, porque o tempo passa rápido. Se deixar, porque virou mais um bate-papo. Mas a ideia é exatamente essa. É muito bom, né? cara. O Carlinhos, conta pra gente quais são, quais são, na sua opinião, os grandes desafios desse mercado, cara. Dando uma dica pra galera que está assistindo a gente. Quais são os desafios que esses caras têm que estar absolutamente atentos? O pessoal do mercado tem que estar muito atento, vai encontrar pela frente. Quais são os principais? De forma bem pontual, assim, bem objetiva. Tá, eu acho que, cara, sendo bem objetivo, o maior desafio, gestão. Eu acho que no mercado cada vez mais competitivo, nosso mercado está muito competitivo, né? Tá. Então, a gente está vendo grandes players, né? Mercado financeiro entrando, né? Investindo no nosso segmento. Então, eu acho que você entender que realmente, como eu falei lá atrás, né? Que você precisa sair de uma relação operacional e realmente entender que você tem uma empresa e não apenas uma academia, né? Isso demanda competência de gestão. Então, no mercado competitivo, né, eu acho que quem tiver a melhor gestão vai se sobressair nesse mercado e vai conseguir literalmente passar essa grande onda e sair lá na frente. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado. E eu vou dizer para você, vai ter a segunda parte. Não tem jeito, porque tem muito conteúdo para a gente falar. Valeu, meu amigo. Obrigado, Carlos. Prazer, irmão. Prazer, cara. Tamo junto sempre. Prazer. Obrigado, João. Muito bom. Muito bom. Uma aula.